começamos a desafiar os fortes, os valentões, os ligadores. Isso é que me dá a autoconfiança. Sabendo que qualquer situação que eu for posto, eu vou me dar bem. Todo Grace já nasce famoso, aquele negócio. Ah, foi primeiro Grace e tal, já sempre um adianta tudo. As pessoas aprendam que usem o jiu-jitsu que nós viemos usando. O jiu-jitsu não é só um patrimônio dos Grace. O jiu-jitsu é uma força nacional, muita gente sabe. O jiu-jitsu, em princípio, é uma arte de defesa pessoal que existe há milênios no Japão, que foi quem assumiu a paternidade, porque dizem que veio da Índia foi à China, e da China o japonês pegou, aperfeiçoou e fez o método oficial de defesa pessoal deles. Os monges budistas, lá do norte da Índia, algumas milhas acima de Benares, onde o povo falava ainda o dialeto Pali ou Laurikosh, nasceu um homem chamado Siddhartha Gautama. Esse homem foi conhecido como Sakyamuni, o príncipe solitário, mas hoje em dia é conhecido como Buda, o iluminado. Ele tinha uma espécie de religião, uma seita religiosa, que usava o nome dele, era o budismo. E essa seita, os monges budistas tinham que percorrer as estradas para disseminar o budismo. E eram constantemente assaltados e mortos, e traziam um prejuízo muito grande para o budismo. Então eles criaram um sistema de luta que dava a eles condições de se defender dos ataques sem uso de arma, que era tentatória ou moral da religião deles. Os monges budistas foram os verdadeiros criadores do jiu-jitsu, que mais tarde, com a morte de Buda, assumiu o poder na Índia Siddhartha Privadasi, mais conhecido como Rei Asoka. E ele disseminou pelo mundo o jiu-jitsu, saindo para o Tibete, Birmânia, Sião, China e, por último, no Japão. O jiu-jitsu chegou ao Japão por volta do ano 200 a.C. Foi aperfeiçoado e ficou escondido de outros povos até o final do século passado. 100 anos atrás, os japoneses abriam seus portos e iniciavam um comércio com os ingleses. Estes ficaram maravilhados com essa nova visão de luta corpo a corpo. Uma luta dominadora chamada jiu-jitsu ou arte suave, em que homens fracos e leves venciam pesados e fortes. Mas os japoneses não ensinavam aos ocidentais as técnicas dessa luta. Era crime contra o império, uma espécie de lei de segurança nacional. Devido à insistência dos ingleses em aprender essa arte, os japoneses ensinaram parte do jiu-jitsu, uma luta desenvolvida por Jigoro Kano e mais tarde chamada de judô. Por uma dessas coincidências históricas, o jiu-jitsu veio parar no Brasil e foi plantado por um japonês em solo fértil, numa família de imigrantes escoceses. A chegada do Mitsuyo Maeda, no Pará, um japonês que veio representar o governo do Japão junto ao Brasil no comércio de... Gastão Gracie era carioca, descendente de escoceses. Gastão era patriarca da família. Desistiu da carreira diplomática, fixou residência em Belém, tornou-se homem influente na cidade, casou-se com uma moça da sociedade local e teve 8 filhos. Carlos Gracie, Gastão Gracie, Oswaldo Gracie, Jorge Gracie, Ilka, Helena, Mary e
uma das maiores figuras da nossa história, uma das maiores figuras dos nossos heróis, no meio de tantos heróis, o nosso querido professor Hélio Gracie. Gastão Gracie ajudou Essaí Maeda, conhecido como Conde Coma, a prosperar nos negócios em Belém. Em forma de gratidão, o Conde Coma ensinou a Carlos, o mais velho dos filhos de Gastão Gracie, os segredos do verdadeiro jiu-jitsu japonês. Nesse momento, nossa história muda bruscamente. E quando nós viemos para o Rio, o falecimento de meu avô, meu pai veio com a família para cá e meu irmão passou a dar aula a amigos. Ele não tinha, assim, uma atividade, vamos dizer, especializada, e amigos queriam saber jiu-jitsu, ele começou a dar aula de jiu-jitsu. No Rio de Janeiro dos anos 20, a família Gracie encontrou uma capital da República agitada. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, rica em atividades culturais. Foi o período da criação do samba e havia festas por toda parte. Os bares viviam cheios, onde os malandros e bons vivants bebiam, dançavam e a honra ainda era defendida em brigas dentro e fora dos bares. Capoeiristas e boxers dominavam o cenário da época. Mas, como sempre, existiam os valentões, os malcriados e os infratores de plantão. Com a família Gracie no Rio, puxados por Carlos Gracie, esse quadro começou a mudar. Depois de um ano e meio, eu só vendo ele dar aula de manhã até de noite, eu não tinha o que fazer, adquiri a prática de saber o que ele dizia e de responder as perguntas que lhe faziam. Fiquei um papagaio. Sabia as perguntas e as respostas. Um dia ele se atrasa, e com esse atraso, o aluno que veio dar aula, que era uma pessoa importante do Banco do Brasil, e ele disse: doutor, o Carlos não está, o senhor quer que eu vá passando um programa no senhor? Ah, ele, vamos brincar, porque era garoto, tinha 15 anos. E no que eu dei aula, eu, como sabia aquilo tudo de cor, falei o que meu irmão falava, perguntava, dizia, mostrava. Quer dizer, era praticamente um professor, embora cópia. Quando meu irmão chegou, que quis dar aula, o aluno disse: olha, eu já fiz a aula com o Hélio e gostaria que ele continuasse me dando aula. Meu irmão, que nunca foi muito de morrer por trabalho, gostou. Primeiro, por saber que eu já sabia jiu-jitsu sem que ele me ensinasse. Segundo, que eu ia dar aula por ele, que ele não tinha esse trabalho, eu daria. Resumo, fui nomeado professor dessa maneira. Mas que tipo de professor? Ensinava. Mas depois eu queria fazer, eu comia sozinho, não conseguia. Daí comecei num esforço muito grande para que eu pudesse fazer a descobrir a diferença entre os movimentos que ele mostrava e o que eu teria que fazer. Essa foi a adaptação que eu fiz, que eu praticamente não inventei o nosso jiu-jitsu. Eu apenas adaptei a minha pessoa, criando formas de alavanca, de acordo com o que nós possuímos, a dar aqueles movimentos que o japonês fazia à base da força e da habilidade. Jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu Gracie,